Tô até fanho, tô falando Nossa. estranho. Olá, doutores, muito bem-vindos ao Júri Especial para Advogado. Noite de quarta-feira. Vamos falar hoje sobre compliance e aqui ao meu lado, doutor Ricardo Francischini, já é pérola da casa, segunda vez que está aqui com a gente. Doutor Renato Cirne, advogado também, já foi diretor jurídico, ele vai se apresentar melhor. Ele já foi diretor jurídico da FSB, hoje é compliance officer, diretor de compliance também da FSB. A Roberta, a doutora Roberta Codinoto, que fez exatamente o caminho contrário, né? Você saiu da empresa, do caminho empresarial e veio para a área de consultoria e treinamento também na área de compliance. Eu vou deixar que eles se apresentem, porque aqui é faca na caveira, a gente vai direto ao ponto, não tem muita enrolação, não. E eu vou pedir que os advogados que estão aqui assistindo a gente, o pessoal está entrando, também se apresentem, diga de onde vocês estão e enviem perguntas para a gente tentar qualificar o melhor possível essa noite de hoje. Vamos, quem quer começar a se apresentar? Acho que até não eu, né, Renato? Eu vou começar. Meu nome é Ricardo Francischini, Daniela, e é um prazer estar nessa live. É uma honra, na verdade, estar ao lado tanto de Renata como de Roberto, que são amigos que vão dar aula aí a respeito de compliance. Mas eu advogo, sou advogado na área trabalhista e também na área empresarial. Como é que eu comecei a estudar sobre compliance? Eu comecei a advogar para uma empresa, uma rede de supermercado norte-americana, em 2005, na área trabalhista. E essa empresa só falava de compliance na época. Então, me atentou a estudar mais sobre o tema. Eu comecei a estudar, na verdade, mais sobre governança corporativa do que mesmo sobre compliance. Em 2008, eu escrevi um artigo, que está até publicado no Megara, sobre a SOX, que é a Sarbanes-Oxley. E, a partir daí, eu comecei a estudar realmente compliance. Mas, quando saiu a lei anticorrupção, né, em 2013, começaram os trabalhos mesmo de intensificar sobre artigos e palestras. Aí, nesse meio de palestras, foi onde eu conheci essas duas feras aí, que é a Roberta e a Renata. E agora, vou passar para a Roberta, depois o doutor Renato fala. Tá joia. É um prazer estar aqui com vocês e reencontrar o meu querido Ricardo, Renato também, estivemos juntos esses dias. Super obrigada pelo convite, Daniela. Como você falou, eu fiz o caminho inverso, né? Mas antes de ir para o corporativo, eu também passei por escritório algum tempo, mas me descobri no corporativo durante muitos anos, né? Eu tinha uma vocação muito grande para atuar dentro do corporativo. Acabei montando o departamento jurídico de uma empresa americana, fiquei 9 anos por lá, assumi tanto o jurídico quanto compliance e também assumi o compliance não só do Brasil como da Argentina. Foi uma experiência muito rica, né? Então eu pude aprender compliance com quem está há mais tempo trabalhando com isso, que são os americanos. E isso me deu uma vontade muito grande de aprender mais e me especializar. Eu atuo também como voluntária em diversos grupos, né? Tenho uma atuação muito forte no terceiro setor para ajudar pequenas e médias empresas a compreenderem os desafios de compliance. E isso acaba me ajudando a trazer para as empresas uma linguagem mais fácil, mais simples, uma abordagem mais prática também para o dia a dia. Atualmente eu sou sócia de uma consultoria, depois de 9 anos aí dentro do mercado corporativo. Eu me tornei sócia de uma consultoria e agora auxilio as empresas aí com a experiência que eu adquiri no longo dos anos. Doutor Renato. Tudo bom, Daniela, Ricardo, Roberta, todo mundo que está assistindo, prazer estar aqui. É ótimo aí ver o Ricardo, a Roberta, a gente de fato se falou aqui um pouquíssimo tempo. Bom, eu sou advogado corporativo há 15 anos, de fato no caminho inverso da Roberta ali. Eu fui para o compliance, eu atuo na FSB desde 2009.
entrei para formar o jurídico da empresa, para uma agência de comunicação da América Latina. Até 2014 eu fui exclusivamente jurídico, de 14 a 18 jurídico e compliance, e de 18 para frente exclusivamente compliance. Então a gente falou, a primeira empresa que tem o nosso mercado é novo. Assim. O mercado de agência de comunicação é novo, ter uma diretoria específica de compliance. E nesses últimos anos a gente tem focado bastante em entender qual papel que a comunicação pode ter para que a gente possa ajudar a desenvolver culturas de compliance mais efetivas na empresa. A gente tem conversado bastante sobre isso em palestras, como que a gente pode ajudar, através da comunicação, a ter essa mudança de cultura. Que muitas vezes a gente está falando especificamente de mudança de cultura. Recentemente a gente desenvolveu, acho que a gente vai falar um pouco mais disso, e a Alberta teve a oportunidade de estar com a gente no evento do Ministério Público há algumas semanas, onde a gente falou também do Guia Exame de Compliance, que é uma iniciativa que a FSB tem com a revista Exame, com a Fundação Tom Cabral, para que a gente possa uma metodologia específica a ajudar a medir e ranquear no Brasil as empresas com compliance mais efetivo. A ideia é que a gente faça uma revista especial da Exame em novembro, e a gente está com o período finalíssimo de inscrições até dia 28 de julho. Acho que é isso. Estou super animado aqui para a gente tocar. Vamos começar do básico, assim, a gente está tendo uma audiência aqui que está no... tem Natal, doutor Arnaldo, doutora Patrícia, Natal, São Paulo, Itatituba, São Paulo, fora as pessoas que a gente não estão marcando aqui de onde estão, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, assim, aos poucos as pessoas estão entrando, a gente está com a audiência que é o universo. Vamos tentar falar, por que hoje em dia se fala tanto em compliance? Começar do início. Doutor Caio está em São Paulo também. Por que hoje em dia se fala tanto em compliance? A gente estava conversando, né, Ricardo, antes da live começar, sobre isso e da força que o compliance ganhou com a lei anticorrupção. Por que se fala tanto em compliance hoje em dia? É diferencial competitivo? Ainda tem o quê da lei anticorrupção? Por que se fala nisso hoje? Quem quer começar? Eu posso até começar no sentido assim, primeira coisa para se falar que algumas pessoas procuram achando que compliance existe no Brasil a partir da lei de corrupção. Isso não é uma verdade. Como a própria Roberta falou, compliance vem das empresas americanas, é um modelo que vem realmente trouxe um reflexo para o Brasil, mas sobre os estudos de compliance no Brasil, desde a década de 90, existe um tema de compliance da governança corporativa. Realmente, a lei de corrupção e as operações que estão tendo no Brasil intensificaram aí os estudos a respeito de compliance. E como você bem falou, Daniel, hoje é um diferencial competitivo. Inclusive, tem hoje algumas leis na esfera estadual em relação a contratos públicos, a obrigatoriedade de as empresas que estão entrando nos contratos públicos terem o mecanismo de compliance. Né? Então, realmente é um modelo de negócio diferenciado, e hoje não é obrigatório, né? Mas a própria Roberta aqui vai falar sobre isso, mas caminha para isso. Hoje as empresas que não possuem hoje um mecanismo voltado para a compliance, ela está fora do eixo, né? Até de crescimento, porque é um reflexo. Eu estava até conversando, acho que ano passado, com o Renato, que foi na FSB, estávamos conversando sobre isso, no sentido que se a empresa não caminhar para essa visão empresarial, né, no sentido de não apenas pensar compliance como uma medida anticorrupção, mas como uma medida para crescimento também, né, empresarial, ela estará fora do mercado. E nós estamos observando isso. Né? E a questão que muitas pessoas falam é que o compliance é uma grande empresa. Não, o compliance, nós sabemos que o compliance hoje é para pequenas, médias, grandes empresas, inclusive até escritórios de advocacia, precisam possuir hoje
o chamado mecanismo de compliance. Se não tiver mecanismo de compliance, ele também estará aí, né, entrando fora do eixo até de contratação das empresas. Basicamente, é isso. É claro que a lei de corrupção, ela intensificou em relação aos estudos. Isso que nós estamos aqui, em 2019, falando sobre mecanismo de compliance, sobre a lei de corrupção, mas não significa que foi por meio da lei de corrupção. É só para esclarecer isso. Né? Perfeito. Alguém quer Não falar? sei se o Beto quer falar, mas só para pegar o gancho na fala do Ricardo, não tenho dúvida que a lei de corrupção e a Operação Lava Jato, de fato, estimularam muitos estudos de compliance no Brasil, o que é positivo, e, de fato, um diferencial competitivo. No ano passado, para você ter uma ideia, cerca de 25% dos nossos clientes nos fizeram algum tipo de questionamento sobre o nosso programa ao renovar os nossos contratos. Então, assim, e não só uma, assim, obviamente, nos anos anteriores, a gente também recebeu algum tipo de questionamento, mas muito mais, anteriormente era muito mais burocrático, era uma ficha que você preenchia e tal, e cada vez mais os clientes estão se preocupando em entender como que é o nosso programa, como são os nossos tratamentos. A última vez que a gente fez treinamento, teve um cliente grande que, para a gente renovar, a gente tem que falar com o compliance de fora sobre o nosso programa. Então, de fato, cada vez mais, tanto o mercado privado quanto o público, tem sido será um diferencial competitivo. E uma outra coisa a ressaltar para o mercado público também, além das leis estaduais que têm exigido de compliance, Rio, Brasília, mas outras, há projetos de lei Rio e São Paulo e que vão passar a tornar o compliance, um programa instituído de compliance, como item de desempate em licitação. Tanto São Paulo, cidade, quanto Rio, já tem projetos de lei nesse sentido. Projeto de lei até que eu vi em São Paulo e eu trouxe para o Rio, participando com o vereador aqui da cidade, que diz, no caso de até 10% de diferença no preço final, quem tiver problema de compliance pode desempatar esse jogo. E desempatar como? Ele vai ter oportunidade de atingir o melhor preço. O que é ótimo para o órgão público. Ele vai ter o melhor serviço, o menor preço, porque quem tiver o programa de compliance vai ter também que bater o preço e ter um programa de compliance. Então, a gente falava de dois eixos, o preço e a técnica, vai se transformar, na minha visão para frente, em três eixos. Técnico, preço e o programa de compliance. Acho que é mais uma inovação aí, bastante interessante. Daniela, como o pessoal colocou, eu acho importante fazer um apanhado de tudo isso, né? Porque o compliance acabou virando a palavra da vez como a tábua de salvação de qualquer empresa, né? E a tábua de salvação também do mercado profissional. Então, me preocupa muito quando eu recebo mensagens até através do LinkedIn de profissionais que quero me enveredar aí para a área do compliance, como se o compliance fosse a solução agora de todos os males, né? Então, a gente tem que lembrar que ele já existe há muitos anos, ele passava um pouco fora do nosso radar, realmente, como o Ricardo falou, porque ele estava mais sujeito às empresas americanas, às empresas europeias, que já tinham legislação que previam, né, a necessidade de ter programas e ter controles, e isso começou a cair no radar das nacionais e das outras empresas, depois dessa série de operações aí que a gente tem visto, né? E aí muitas empresas começaram a se preocupar. Mas é engraçado que nós ainda estamos numa fase em que você tem tanto empresas que já têm programas maduros, né? Renato trouxe vários exemplos de empresas que querem saber da minha cadeia como que está o seu programa de compliance. Então, esses programas, eles estão tão maduros que ele já está implementado
E eu quero que quem trabalhe comigo também tenha. E além de saber se você tem, eu vou ligar e vou checar se você tem mesmo e quais os controles que você está fazendo. Só que a gente ainda tem empresa que sequer sabe o que é compliance, né? Então, eu fui entrevistar recentemente, eu fui numa cidade bem fora de São Paulo e a moça me perguntou o que eu tinha para dizer sobre o tal de compliance, né? E aí você tem que explicar o que é o tal do compliance, que não é de comer, não é de passar no cabelo. Então, para que ele serve para o meu dia a dia, né? E a gente tem que tomar muito cuidado nessa moda toda, em dizer que, no final do dia, ele é um conjunto de procedimentos que vai ajudar o negócio a prevenir riscos, a detectar fraudes, ajudar a melhorar a cultura corporativa, ajudar a melhorar a forma que a gente faz negócios. Então, ele passa a ajudar tanto a empresa que está adotando, quanto a sociedade, né? Quanto as pessoas que estão trabalhando. Um programa de compliance bem implementado e com uma empresa com a vivência interna da cultura, ela ajuda também as pessoas a preservarem os seus empregos, porque uma empresa que tem sustentabilidade ao longo do tempo, ela passa a conseguir de garantia de emprego para as pessoas, de faturamento, de recolhimento de impostos, então isso é benéfico para a sociedade também. Então, quando a gente fala desse mundo do compliance, a gente não pode deixar de lado a questão dele ser feito de forma correta e ser feito de forma efetiva, né? Não somente algo que eu vou ter um código escrito e eu vou dizer que eu tenho, mas no dia a dia eu continuo emitindo meia nota, ou eu continuo fazendo negócios que talvez eu não pudesse fazê-lo publicamente. Então, não adianta a gente trabalhar para atender a demanda de mercado, né? Tá todo mundo falando de compliance, então eu vou botar uma pessoa aqui e vou falar que tem compliance também, mas na prática eu continuo fazendo negócios aí da velha maneira. Perfeito. Eu só falar uma coisa aqui, adorei o que a Roberta falou, de fato, uma ferramenta de gestão que ajuda você a prevenir, através de uma revisão dos seus políticas, dos seus procedimentos. Falar um pouquinho, tangibilizar isso. Assim, e vai muito além de risco anticorrupção, risco de perda financeira, risco, assim, a gente viu aqui que só por rever a política de viagem da empresa e, de fato, botar algo mais firme do que você tem que fazer uma política, de fato, pedir a passagem pelo mínimo 5 dias, o custo de passagem foi esse aqui. Uma fraude, não era um tipo de fraude, mas era uma perda financeira. Risco para a empresa. Uma empresa que não tem cuidado com essas questões de despesa, uma empresa que tende a quebrar, e a gente todo mundo. Só que, de fato, a gente já conseguiu redução com risco de táxi, com risco de passagem. Então, de fato, vai muito além de anticorrupção, e muito além de fraude até, e você prevê qualquer tipo de risco, inclusive o risco de perda financeira por mau uso o dinheiro da empresa, né? De como que as despesas são de fato gastas. E a gente vê isso muito claro. O risco de passagem que era muito alto fez assim. Caiu demais. Então, acho que a gente reviu uma política simples de solicitação de viagem. Ricardo ia falar alguma coisa e a gente... Acho que eu vou tocar no assunto que é o que o texto que a Roberta falou, coloca só no papel, né? Tem vezes que fica assim, realmente com um complexo sem conteúdo, né? E no grupo ela foi muito feliz no sentido que o planejamento do tema tinha muita atenção e complexo para alguns operadores de direito. É interessante isso, para o tipo complexo não é apenas para operadores de direito, advogado. Inclusive, nós sabemos que o complexo officer, inclusive, o direito, melhor coisa, né? Outra coisa, que realmente o compliance, apesar de não é complexo, não é tão simples como parece, e precisa de muita prática. Até nas minhas aulas da palestra, eu coloco, porque eu, no escritório, eu não faço o mecanismo de compliance. Eu não vejo isso, porque isso é muito complexo para ser feito. Eu preciso de uma consultoria
como uma postura do Roberto, porque não era fácil o trabalho. Eu não consigo parar a minha estrutura dentro do escritório de advocacia para fazer o controle da empresa. Eu posso fazer um tipo de consultoria que não é especificar algumas situações, mas eu preciso, eu converso mais do que eu também, uma equipe que tem duas áreas para fazer um compliance mais complexo dentro da empresa. Só para esclarecer, galera, porque muitas vezes eu estou vendo no mercado pessoas falando, eu faço compliance, eu sou compliance, só que não é bem assim. Eu não falo muito, bem transparente, que é também o compliance pessoal, no sentido, eu não vou de compliance. Eu entendo, eu estudo, tenho especialidade no assunto, mas não é que eu não faço. Eu indico consultorias e dou a minha colaboração na opinião legal. Né? Então, seria muito que eu queria só esclarecer. Gente, eu até comentei com alguns de vocês que não com o nome compliance, mas quando a gente fala das práticas, boas práticas do compliance, quando eu me formei em outra vida, não vou dizer aqui o ano, minha formação não é em direito, é em relações públicas, a gente trabalha com reputação empresarial, com imagem da empresa, e uma das grandes questões que a gente estava formando e depois eu tive contato com empresas, era exatamente essa questão de você ter o código de conduta, o famoso código de ética, que a gente chamava antigamente, e implementar, e o grande desafio era implementar isso na cultura empresarial. Era o grande... É por isso que eu estou fazendo esse acabouço para perguntar a vocês o seguinte: primeiro, quais são os pilares para a implantação de compliance? Naquela época a gente não chamava de compliance e também não tinha força de uma lei anticorrupção para ajudar até conscientizar as empresas da importância disso. Mas qual o desafio, quais são as bases estruturais que a empresa precisa ter para aplicar o compliance, para implementar o compliance, e quais desafios que vocês enfrentam na implementação disso? Porque eu sei que não é fácil. Uhum. Começo, meninas? Pode ser. Daniela, esse ponto é fundamental, né? Ricardo falou que, de fato, dependendo da complexidade do negócio, o programa ele é um pouco mais complexo também. Então, ele vai acompanhar os riscos de uma empresa. Por que nós sempre repetimos que um programa de compliance ele é único? Ele não pode ser copiado e colado. Eu não posso ir ali na esquina, pegar da empresa e falar assim, deixa eu copiar seu código de ética e aplicar aqui. Porque cada negócio tem um tipo de risco. Então, nós temos pessoas diferentes, nós temos atividades diferentes, nós temos uma cultura diferente. Então, já começa daí a complexidade, né? Então, quanto mais complexos são os riscos de um negócio, mais complexos serão os controles para esses riscos, e o teu programa ele vai depender disso. Então, o principal, para onde nós começamos? Nós começamos pelo compromisso de quem é o dono da empresa, quem é a alta gestão. Então, se essas pessoas, elas estão comprometidas em querer fazer um programa, em querer dedicar tempo, né, porque você tem que ter tempo, você tem que dedicar recursos de pessoas, né, de dinheiro, para que isso possa acontecer. Se você não tiver o compromisso de quem manda, de quem assina, você não vai conseguir implementar. Então, o primeiro pilar é, sem dúvida, o compromisso da alta direção da empresa, é do pequeno empresário, é do dono do escritório, é daquele tomador de decisão. Então, ele tem que falar, a partir de hoje, nós estamos caminhando aqui para ter o nosso programa de compliance. E aí nós passamos para a análise de riscos. Então, eu preciso conhecer o negócio, eu preciso entender essa empresa, né? Então, o Renato trouxe um exemplo claro, né? Tenho viagem, será que eu posso pagar viagem para funcionário público, vendo para o governo, não vendo para o governo? Tenho essa interação, tenho despachantes agenda em meu nome, né? Que tipo de negócio que eu tenho é regulado? Eu preciso cumprir determinadas condições legais para vender o produto, para vender o meu serviço, né? Que tipo de leis eu estou sujeito? Então, essa análise que ela é feita é para fazer todo o mapa de riscos da empresa, e aí nós vamos encontrar quais são, né, os riscos que vão ser
tratados, que forma que esses riscos vão ser tratados, né? Quais as políticas que eu vou começar a desenhar para evitar que eu tenha esses riscos. Então, eu vou eleger com isso quais são os meus públicos que eu vou treinar. Eu vou dar prioridade para treinar aquelas pessoas que interagem com os riscos maiores. Então, você está vendo como o programa ele começa a ser construído de acordo com a necessidade da empresa, e por isso que ele é tão específico, por isso que ele é único, né? Eu não venho e eu escrevo tudo igual para todo mundo. Eu tenho áreas que não têm o mesmo contato que as outras, e eu tenho áreas que os funcionários sequer têm interação, né, que possam me trazer algum risco previsto, né, que a lei obrigue que eu tenha que apurar e que mapear de fraude, de corrupção, etc. Então, eu vou trabalhando na construção das minhas políticas, eu vou trabalhando no meu público que eu vou treinar por essas políticas, a construção do meu código de conduta. Tem muita empresa que constrói antes de fazer tudo isso, e aí eu brinco, você construiu o seu código de conduta pensando em que riscos, né? Porque se você não fez análise antes, você estava querendo conduzir a conduta para quê? Se você não sabia qual era o risco que você estava sujeito. Então, depois a gente passa por a comunicação desse programa, treinamento das pessoas envolvidas e o monitoramento. Então, você veja que ele é um processo de gestão mesmo, ele é uma ferramenta de vários passos, que vai contando com o apoio de outras áreas, ele tem que envolver as outras áreas da empresa, isso é muito importante, porque aí vai chegar no ponto que depois eu tenho certeza que os meninos vão concordar comigo, que se você não faz essa costura com todas essas áreas, e é o ponto de maior dificuldade, que é a resistência cultural, né? Então, sempre, para você vencer a forma de se fazer negócios antigas, sempre é muito difícil, né, trabalhar com algo que seja novo, principalmente quando isso é um processo imposto. Então, eu vejo profissionais que muitas vezes falham, contratando alguém, trazendo alguém, falando esse é o compliance, ele vai fazer isso, 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 e acaba não envolvendo as outras áreas da empresa, e ouvindo, escutando quais são as dificuldades que eles têm em processos comerciais, em processos do marketing, em processos da área financeira. Então, é muito importante contar com apoio, porque a resistência cultural muitas vezes pode levar o programa ao fracasso, quando as pessoas não colocam em prática, elas não adotam, né, os procedimentos que o compliance traz e o compliance desenha. Então, é muito importante ter esse engajamento de todos. Muito bom. Muito bom. Posso falar, cara? Pode, fica à vontade. Assim, primeiro, a Roberta deu uma aula, não tenho nada a acrescentar, só de fato falar um pouquinho da nossa experiência aqui. Ano passado a gente teve um momento de renovação do nosso código. A gente fez a divulgação, o treinamento em dezembro, novembro, dezembro, no final do ano. A gente mapeou 69 riscos antes de fazer isso. Os riscos mais recorrentes, aqueles que seriam mais caros para a empresa. A gente olhou, com isso a gente identificou os mais recorrentes e mais caros. Os que estavam aqui eram os riscos mais altos. A gente tinha que olhar primeiro. Aquilo que é mais provável de acontecer é mais caro, é o que a gente olhava primeiro. Mais caro não necessariamente financeiro, mas assim, mais de alguma forma custoso. A empresa é mais importante para a empresa. E a partir daí a gente construiu o nosso código, e a partir daí a gente revisou as nossas políticas. Isso faz completa diferença. Facilitou demais os nossos treinamentos também, porque uma vez que a gente, de fato, sentou e se debruçou e ouviu quais eram os nossos riscos, eu vou falar com uma área que trata de cliente público. Então, a gente fez treinamentos e quizzes e conversas e cases que falavam de clientes ou de situações do dia a dia de lidar com cliente público. Falava de licitação, falava de indicação, falava de subcontratação. E algo bacana também que a gente viu pós-treinamentos, o cliente privado, a mesma coisa, lá a gente falava de conflito de interesses,
um pouquinho sobre conflito de interesses privados e tal. A gente é uma empresa também muito intensiva em agentes, então a gente falava de assédio em todas as turmas, mas assim, é interessante que a gente viu também as perguntas que passaram a chegar, muitas vezes falam dos próprios treinamentos. Pô, aconteceu uma coisa aqui comigo, não é exatamente o que você falou, mas é quase o que você falou. O que você acha? Então, assim, as pessoas começaram a vir, a gente já faz isso tempo, no momento que a gente, de fato, sentou, revisou, vamos fazer algo melhor do que a gente estava fazendo, e aí, em 2019, agora a gente vê as perguntas vindo muito mais, a gente até trazendo os próprios cases, os cases que a gente estava. Travou, né? Acho que nós perdemos o Renato. Parece que travou. Tem uma Janane pergunta, tá? Colocando aqui, parabéns, Roberta, excelente sua colocação sobre a relevância e a interação entre as diversas áreas. Eu destacaria ainda a importância disso para a atualização do sistema. Dr. Marco Aurélio Borges de Paula fez a colocação. E aí, Ricardo, enquanto o Renato destrava, volta, vou pedir para ele voltar, pode fazer sua colocação. A gente ainda está falando sobre o desafio da implantação e as bases para estruturar o compliance. Está ouvindo bem a gente? Ele não está ouvindo bem. Acho que ele caiu também. Daniela, é importante a gente deixar bem claro, né, para quem está ouvindo a gente, que há muitos desafios, né? Até para empresas, o pessoal me perguntava muito isso. Mas você está numa Americana, é tudo simples, é só seguir os fluxos. Há muita dificuldade e resistência muitas vezes, né? A gente passou muito tempo fazendo determinadas coisas de um jeito não muito compliance, né? Então, empresas que davam um jeito, tinham um relacionamento mais próximo com alguns entes públicos e usavam de situações que poderiam configurar conflito de interesse. Também situações, né, de pagamentos por terceiros e situações que não eram tão compliance. Então, leva tempo para a gente fazer essa construção dessa mudança de cultura. E a gente tem que lembrar, e eu não me canso de repetir esse discurso, então eu peço perdão até para o Marco aí, que já está nos ouvindo, já me ouviu falar sobre isso, mas eu vou repetir. A gente tem o ser humano dentro do programa de compliance, né? A gente não tem a pecinha do computador que você programa ela lá no treinamento e ela vai seguir tudo que tiver nas políticas da empresa, né? Então, a gente tem o ser humano, a gente tem o ser humano que ele acha que ele não pratica corrupção, ele pratica, o colega pode praticar, mas se você perguntar se ele pratica, ele diz que não, né? Então, o brasileiro é engraçado porque ele acha que o Brasil é um país corrupto, mas ele mesmo não pratica corrupção. E ele não enxerga os pequenos atos de corrupção que ele pratica todos os dias. Então, acho que a questão cultural dentro das empresas, ela é muito forte, porque a gente lida com o desafio de ensinar uma nova forma de se fazer negócios e a gente lida com o desafio do ser humano que está ali, né, naquela sala de treinamento que muitas vezes ele escuta tudo que a empresa vai passar a fazer com o seu programa, mas ele sai daquele treinamento e ele paga ali uma grana para o guarda não botar o carro dele. Então, essa falta de conexão, muitas vezes, com aquilo que eu pratico como indivíduo na sociedade, né, e até como empregado da empresa, que pode ter consequência reputacional para a empresa que eu trabalho, né, eu não faço muitas vezes essa conexão com o programa de compliance da minha empresa. Então, esse desafio cultura, pessoa, é muito grande. Pode terminar, doutor Renato. A gente congelou e você acabou não concluindo a questão dos desafios. Acho que eu estava ativo até quase a parte final, assim, para só tentar tangibilizar como de fato é importante.
esse tal da liderança, como é importante você mapear bem o ritmo, porque vai ser cada vez mais efetivo. A gente fez um trabalho de remodelagem de 2018 bem diferente do que a gente fez em 15, 16. Então, assim, de fato, a gente tem sentido a diferença quando, de fato, você se debruça sobre o ritmo. Ricardo? Eu estava pegando um gancho um pouco de Roberta, foi um dos pilares que ela até comentou, que é o segundo pilar, né, vou colocar assim, que é o gerenciamento de risco. É um pilar muito importante, além do pilar do suporte da alta administração. Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Só está um pouquinho abafado. Sim. Mas esse pilar é muito importante de gerenciamento de risco, onde tem a complexidade. Então, algumas técnicas são feitas, né, para, inclusive, entrevistas, né, Roberta sabe, Renato sabe, entrevistas, fazer uma reunião, fazer um treinamento, onde você tenta realmente ouvir, porque a questão é ter que colocar na sua matriz de risco até as red flags, né, as bandeiras vermelhas em relação que podem ocorrer dentro da empresa. Esse é um trabalho não tão simples assim, né, de gerenciamento de risco, porque você precisa entender de fato aquela área para você começar a gerenciar, mas eu coloco que é um dos pilares aí, claro que todos são muito importantes, como o Roberto me colocou, mas o gerenciamento de risco vai dar o norte, inclusive, para você fazer um plano de conduta. Eu tive uma questão prática dentro da advocacia da eficiência do plano de conduta. Eu sou advogado trabalhista, né, empresarial, e uma empresa, ela teve uma situação de uma agricultura justa causa de uma colaboradora dela, que ela era operadora de caixa no pessoal da terceiridade, né, aquele preferencial. E ela já estava na empresa há 10 anos, e ela sabia, ela começou a mapear os clientes, principalmente o pessoal da terceiridade. E ela, no expediente, ela pegava o produto que ela desejava, o produto, ela praticamente toda semana ela pegava o produto, colocava no seu caixa, e todo aquele cidadão, principalmente o pessoal da terceiridade, que também religioso em relação ao horário, né, em relação ao dia, não mapeou bem esse cliente, ela passava o produto no meio das compras daquele cliente. E o previsto, né, a prevenção de Pedro, conseguiu pegar por amostragem esse desvio. Ela foi demitida por justa causa, só que nos bastidores, ficamos, nós, advogados, nós ficamos sabendo que ela foi atrás desse cliente para ele testemunhar para ela, que aquilo ali foi um presente, e não um desvio. E, de fato, na audiência, esse senhor ele foi como testemunha para provar que ele estava dando um presente para ela, não que ela estava contando nada da empresa. Nós juntamos um código de conduta, onde ela assinou esse código de conduta, onde ela teve um treinamento, né, tem os pilares aí que a Roberta falou, da comunicação, onde ela teve um treinamento, ela foi comunicada, isso tudo comprovado. Só que, de fato, no depoimento dela, ela disse que não é convite, mas que ela participou de palestras, ela participou da comunicação, ela participou de vários, e sabia que era para ele receber presente. Resumindo a história, a testemunha, que era o senhor que tentou ajudar, na verdade, acabou prejudicando a pessoa, né? Porque a primeira entrevista que ele fez, se ele sabia que era proibido ela receber presente. E ele disse não, inclusive ela pedia quase todos os dias, escolhendo no supermercado, ela pedia presente para mim. E o juiz, com base até no código de conduta e tendo filho dela, deu uma sentença favorável à empresa, até com base nesse código de conduta, que é proibido receber presentes de fornecedores, de clientes, onde ela assinou e tinha ciência. Então, é só para demonstrar como, até dentro de uma situação de processo trabalhista, o código de conduta pode ser eficiente. Claro, com tudo que o Renato falou, que o Roberto falou, mas ajuda até o advogado, né, na hora de defender a sua empresa, então tem um compliance lá, um mecanismo bem eficiente nesse lado, inclusive para a excelente exemplo. Não, aí vem minha pergunta, porque eu imagino também que é difícil a fiscalização, porque não é só a implementação, é difícil
fiscalização, verificação do código acontecendo de fato no dia a dia da empresa. Como é que é feito, como é que é engatilhado gerencialmente esse processo de aperfeiçoamento ou de verificação? Daniela, quando você estabelece, né, o seu processo interno de compliance e todo o programa, você vai criar um mecanismo de que as pessoas, elas denunciem, né, as falhas e que elas denunciem também qualquer atividade que configure fraude, qualquer atividade que esteja em desacordo aí com as políticas internas da empresa. Então, quando a gente fala do treinamento e comunicação, justamente nós vamos educar as pessoas da organização a serem fiscais da conduta, né, serem fiscais do cumprimento das políticas e se manifestar em caso de dúvidas, em caso de falhas, porque as pessoas podem identificar a falha de uma política, de um controle interno, né? Quando eu estabeleço quais são os meus controles, eles podem estar falhando e deixando aí situações passar, né? E eu recomendo também que as pessoas denunciem o comportamento dos demais. Então, às vezes, está vendo que um chefe está recebendo presentes, ou recebeu uma passagem, ou foi convidado para um evento em Las Vegas, né? E não está dentro da política da empresa e ele foi do mesmo jeito. Então, você precisa estimular que as pessoas falem, se manifestem, e você precisa dar ferramentas para que elas se manifestem. Então, a gente entra aí na questão do canal de denúncia. Então, a empresa precisa ter uma ferramenta para que esses funcionários, para que os seus terceiros, né, para que a sua cadeia possa se manifestar com relação ao descumprimento do seu programa de compliance. Então, esse canal de denúncia, ele pode ser mais elaborado para empresas que têm maior complexidade. Então, hoje o mercado tem inúmeras soluções de voz, soluções de hotline, online, e para empresas que adaptaram, né, com uma receita caseira, aí a gente tem alguns exemplos do Proética, aquela boa e velha caixa de sugestões, né, e teve uma empresa ganhadora do Proética que colocou essa caixa de sugestões, uma no banheiro feminino e uma no banheiro masculino, para ajudar que as pessoas pudessem colocar ali a sua denúncia sem ser vista pelos outros, porque no banheiro a pessoa teria que ir. Então, essa é a ferramenta com que a empresa dispõe de analisar como ela está com relação à efetividade, né, dos seus controles internos. Então, ela tem que identificar as denúncias, ela tem que fazer um monitoramento, então fazer uma revisão, inclusive, da sua análise de riscos, e ela tem que apurar aquilo que chegou ao conhecimento dela. Então, por exemplo, esse caso que o Ricardo trouxe para a gente, do supermercado, alguém poderia ter denunciado essa moça, vendo, né, um cliente trazer um presente para ela. E a empresa teria que apurar essa conduta e aplicar a penalidade prevista nas políticas. Isso é muito importante, porque a falta de aplicação, né, das penalidades na política faz com que o programa não seja considerado efetivo. Então, se a empresa ela é omissa, se a empresa ela é conivente, se ela é reincidente nas práticas, ela também pode ter a pena aumentada. Um ponto que a gente não mencionou aqui, né, é que o programa de compliance para as empresas, ele não vem amenizar completamente a aplicação de uma punição. A existência do programa de compliance, ele vem fazer uma redução de aplicação de pena. Então, se a empresa é pega em uma das hipóteses previstas na lei anticorrupção, né, principalmente em fraudes de licitação e corrupção com agentes públicos, então ela pode ter uma redução de 1 a 4% da sua pena, com a existência de um programa de compliance efetivo, ou seja, que existe na prática. E da mesma forma, a partir do momento que a empresa pôs um programa para funcionar, mas ela recebeu
indícios de regularidade. Ela reviu seus controles internos, eles estão falhos. Ela recebeu denúncia, ela não apurou ou ela não penalizou aquele que praticou algo contra o programa, ela pode receber um agravante de pena, né? Então, isso é muito importante para as empresas terem ciência de que eu preciso fazer o controle se está funcionando, eu preciso apurar as minhas denúncias, eu preciso tratá-las, né? E eu preciso aplicar as consequências para aqueles que descumprem as políticas internas. Só complementando o que a Roberta falou, o decreto 8420, ele trouxe até a dosimetria da pena, né? Que a lei de corrupção, ela deixou para ser regulamentada a dosimetria da pena, e como a Roberta bem disse, dentro do decreto 8420, que é 2015, está a redução, né, a atenuação de 4% de uma questão de multa, se a empresa possui mecanismos de compliance efetivo, claro, né, vai ser analisado. Então, muito importante todas as empresas possuírem, até porque a lei de corrupção, ela traz a responsabilidade objetiva, né? Então, é uma lei muito rígida, no nível internacional, das leis mais rígidas nesse sentido. Eu estava até conversando com a Daniela que eu escrevi um artigo em 2013, onde eu era contrário até à responsabilidade objetiva. Mas com o passar do tempo, estudando mais, hoje sou a favor. Porque, de fato, para mudança de cultura, né, em relação à cultura aqui no Brasil, teria que ser a responsabilidade objetiva. Apesar de alguns ainda discordarem, mas hoje eu concordo realmente com a lei no sentido da responsabilidade objetiva. E o artigo 7 traz lá da lei de corrupção, traz a questão, como o Roberto bem disse, a questão de atenuar a pena em relação a quando realmente possui mecanismos de integridade. A pessoa, o empresário não pode dizer que não sabia, né? Justamente. Esse argumento não rola, doutor Renato. Não cola. Quer colocar alguma coisa? Tem algumas questões aqui. Doutora Mariana gostou, tá interessada no tema e queria saber se existe um bom curso. Pode ser online, para entender mais sobre compliance. E doutora Iris pergunta, as punições ou penalidades podem ser aplicadas além da empresa? Dentro da lei de corrupção, ela trata das pessoas jurídicas, né? Só que a pessoa física ela vai responder também na esfera criminal e civil em relação aos outros tipos de legislações que existem no Brasil, né? Por exemplo, lavar dinheiro, pode ter, em relação ao insider trading, tem várias leis hoje de combate à corrupção, mas a lei anticorrupção é voltada para as pessoas jurídicas. Inclusive, a própria questão que existiu, por que existiu a lei anticorrupção brasileira? É porque, de fato, o Brasil, e a Roberta até escutei já algumas palestras dela, ela fala muito bem sobre isso, o Brasil ele assinou diversas convenções de combate à corrupção, inclusive o Pacto Global, né? Só que a própria OCDE, ela fez um estudo no Brasil da legislação e verificou que não existia uma lei efetiva de combate à corrupção, de responsabilidade das pessoas jurídicas. Nós sabemos que hoje, dentro do Brasil, não tem como aplicar um direito penal, no sentido estrito, em relação à pessoa jurídica. Então, a OCDE fez um trabalho em 2007, se não me engano, onde colocou para o Brasil, foi ao Brasil, você tem diversas leis, né, de combate à corrupção, lavagem de dinheiro, improbidade administrativa, a lei de licitações, mas não existe uma lei efetiva de combate à corrupção em relação às pessoas jurídicas, responsabilização. Aí, em 2010, teve o projeto, né, e em 2013, em decorrência da manifestação popular e uma resposta do governo foi ter sancionado, muito bem sancionado a lei de corrupção brasileira, onde deixou aí a responsabilidade objetiva das empresas e dando uma resposta, inclusive, para a OCDE, né, a própria OCDE, no sentido da responsabilização da pessoa jurídica de uma forma objetiva. O Ricardo quer ser romântico e ele quer ajudar a população a acreditar que a força da manifestação popular fez a gente fazer a lei sair.
Mas na calada da noite, infelizmente, Ricardo, a lei saiu porque a gente estava no prazo final de fazer a lei e nós íamos ser rebaixados, né, por organismos internacionais, então nós tínhamos mesmo um prazo fatal. O prazo era até dezembro, né? Exato. Então a gente fez aquele jeitinho brasileiro de na calada da noite sai uma lei do forno, não regulamenta, vem regulamentar 2 anos depois. Exatamente. Mas foi basicamente isso que aconteceu. É muito importante. Mas como todo brasileiro, acabou discutindo pouco, né? Porque assim, eu já fiz isso em 2009, 2010, pouco discutido. Sim. Enfim, de fato, lá aos 48 do segundo tempo, aí a gente decide, enfim, sim, com certeza. Eu aproveitaria, Daniela, o comentário da Isis, porque ela falou de consequências dentro da empresa e para fora da empresa também. Eu ampliaria um pouquinho isso até para a gente estimular as pessoas a pensarem nas consequências, né? A gente falou um pouquinho de compliance como competitividade, compliance como diferencial de negócios, etc. Quando a gente fala de consequências para dentro da empresa, nós aqui já falamos de muita coisa boa, né? Que a empresa, adotando um programa de compliance, ela pode trazer para ela mesma. Então, ela vai ter uma consciência sobre quais são os riscos, ela vai ter uma consciência sobre onde ela pode, né, fazer negócios, ela vai evitar penalidades, ela vai evitar multas, então ela vai ter mais sustentabilidade. Mas quando a gente fala de consequências para fora, né, o programa de compliance, ele não cumprido, por exemplo, pela cadeia de fornecedores, você pode descredenciar um fornecedor. Então, o Renato deu um exemplo para a gente, né? Então, quando ele estava renovando contratos, fornecedores querendo saber sobre o programa de compliance. Então, no curso de um contrato, a empresa que tem um programa, ela pode descredenciar um fornecedor, falar, você não está agindo de acordo com as diretrizes do meu programa. Então, eu tenho uma política que você se obriga a seguir, você recebeu treinamento sobre o meu programa e você não está cumprindo, então eu posso te descredenciar. Então, você pode ter rescisões de contrato, né? Então, isso é uma consequência do programa de compliance para fora da empresa. Então, isso pode acontecer, sim, da mesma forma como incentivos também. Então, empresas serem melhores qualificadas em bids com outras empresas, porque tem programas sólidos e mais estruturados. Então, a gente não pode deixar de falar dessas consequências do programa para fora também. Muito bom. Só falando de 2 casos que eu me lembrei agora, primeiro, em concorrências privadas, a gente já tem sido constantemente chamado nas etapas sequenciais à apresentação do projeto para falar um pouquinho sobre o nosso programa. Então, assim, consequências em concorrências privadas tem sido bastante comum. E um caso que me chamou bastante atenção também, a gente é muito questionado sobre os nossos contratantes, sobre o nosso programa de compliance. Mas uma vez eu fui chamado um contratante nosso por uma consultoria externa para que a gente falasse se a gente recebeu o treinamento desse contratante sobre o programa dele. Ou seja, para de fato ver mesmo se o programa dele é efetivo. Então, o contratante chamou uma consultoria externa e falou assim, chama os meus fornecedores, mas não para entender o programa dos meus fornecedores, para ver se o meu programa está sendo efetivo. Então, assim, para ver se o meu fornecedor conhece o meu programa. E, obviamente, se não foi feito pela própria empresa, como empresa externa, internacional, veio a pessoa de fora, a pessoa da Inglaterra, para falar com a gente aqui, até quando a nossa diretora responsável ela foi chamada, ela me chamou, não, você vai também. Eu falei, estou com você. Mas ela não quer saber do nosso programa, ela quer saber se você conhece o programa dela mesmo. Então, assim, ela quer saber do que eu posso falar, ela quer saber se você que executa o contrato, que é fornecedora, não eu que estou na área de compliance, se você que executa o contrato do dia a dia, que está ali conversando com esse cliente, se você conhece o programa deles.
Mas como você pode saber, enfim, só uma experiência também interessante, não do contratante querendo conhecer o nosso programa, mas do contratante querendo saber se a gente conhece o programa dele, e através de uma consultora externa. Então, também foi uma experiência interessante, diferente. Legal, é todo mundo alinhado, né? Dentro da mesma política, digamos assim, tá todo mundo alinhado, corrente. Veja bem, hoje a gente vê muito falar sobre compliance trabalhista, compliance médico, enfim, as variações do compliance em determinadas áreas. Aí eu pergunto, qual o papel do advogado nesse processo? No processo de compliance, qual o papel do advogado? É só o advogado que tem um papel a cumprir? Não, de forma alguma. Começando, Daniela, pelo que nós falamos que é o pilar, né? É o primeiro pilar aí do programa, que é o comprometimento de quem é o dono da coisa toda, né? Então, não é papel de ninguém. O compliance, ele é papel de todos dentro de uma organização. Então, o compliance officer, ele não é xerife, ele não é fiscal, ele não é o dedo duro. Eu escrevi recentemente, né, o que o compliance não é, porque eu vejo tanta coisa absurda, né, estão comparando o compliance officer quase como uma Teresa de Calcutá. Então eu jogo todo mundo no fogo do inferno e eu sou o puritano da organização. Não é isso, né? Então o objetivo é você ter um profissional que não necessariamente é um advogado. Advogados são ótimos compliance? São, nós temos senso de julgamento, né? Nós conhecemos a lei, a gente sabe fazer uma análise mais da interpretação legal, a gente tem mais familiaridade com escrita de políticas. Então, a gente tem vários aspectos positivos. A gente tem uns negativos também, né? O advogado, geralmente, ele é muito dono da razão, então isso dificulta um pouco essa proximidade que o compliance officer tem que construir com as outras áreas, né? Mas ele é um papel de todos. Então, cabe à pessoa que vai assumir essa função, falar, olha, eu estou aqui dentro dessa empresa para implementar o compliance. Compliance não é meu, compliance é de todo mundo. É de quem pega na caneta, é de quem toma a decisão, é de quem está sentado na recepção da empresa e chega o oficial de justiça. Não dá para o cara, peraí que eu vou perguntar se eu posso te pagar propina ou não. O compliance, eu posso pagar. Não dá, ele tem que saber o que ele tem que fazer, né? Então, a gente tem que educar o público interno para que eles saibam o que eles podem ou não fazer em nome da empresa. Então, o compliance é papel de todos dentro de uma organização. Perfeito. Outra coisa, só complementando o que o Beto falou, porque realmente o advogado, claro, ele tem a facilidade com a legislação, mas ele peca muito no conhecimento da gestão em si, né? Inclusive, eu acho que a Daniela até deve ter uma live sobre nessa área de gestão para advogado. Onde o advogado ele tem uma deficiência, né? Dentro da graduação, nenhum advogado, acredito que tem dentro da graduação, um curso específico de gestão. Então, buscam depois. Tem que lidar com gente, né? Lidar com gente, compliance é lidar com gente, né? Não é só baixar um programa no computador. Justamente. Eu ia até perguntar agora, Renato, se existe qual a diferença entre ser um diretor jurídico e um diretor de compliance, um compliance officer, né? Porque tá bem... Acho que a gente já falou aqui, né? De fato, o jurídico está muito preocupado com as questões legais da companhia. Desde contrato societário, processos internos, externos, trabalhistas, ou não. Então, de fato, ele está muito preocupado com as questões legais. Quando ele tem o compliance, de fato, é uma virada de chave grande. Você tem que olhar para a empresa, você tem que olhar para a gestão da empresa, onde você tem que entender quais são os riscos da empresa. A gente ficava muito mais fechado a nível jurídico. Qual é o risco trabalhista? Que dessa vez é pequeno, mas qual é o risco trabalhista? Qual os meus riscos de eventualmente perder alguma licitação porque a minha certidão não estava atualizada? De fato, a gente estava ali muito mais centrado nas questões legais.
quando você avança para o compliance, você avança mais para o que a gente tem falado aqui, que é a meta de gestão. Então, você tem que olhar muito mais para a gestão da empresa, para os riscos da empresa como um todo. E aí tem uma série de outras qualidades que você tem que tentar desenvolver, desde relacionamento pessoal, psicologia, conversar muito com a área de recursos humanos, ainda mais no nosso caso aqui, uma empresa intensiva em serviço, intensiva de gente, mão de obra, isso é muito uma empresa de serviço é principalmente o nosso principal ativo é a gente. A gente não tem maquinário, a gente não tem grandes ativos em termos de máquina. Então, muda bastante. Você sai de mais olhando mais o legal, você começa a olhar muito mais para a gestão da coisa. Eu sei que você está à frente da ABRAC, né? Associação Brasileira de Auditoria, Riscos e Compliance. Me conta para a gente o que é que vai dar conta essa associação. Ela veio envolver empresas, envolver, digamos assim, advogados, profissionais que atuam na área. Qual a missão dessa associação? Só para esclarecer, também eu não estou à frente da ABRAC como um todo. A ABRAC ela é presidida pelos Chobanes Saavedra, do Sul, fica em São Paulo. Ele criou a ABRAC no ano passado, Associação Brasileira de Auditoria de Riscos e Compliance. O que eu vou liderar é a secção do Rio, aqui, que inclusive a gente vai lançar em um seminário na sexta-feira, vai fazer um seminário bacana na sexta-feira, de dia inteiro. A gente vai falar, já temos um público mais bacana para a gente conversar. E o objetivo é falar de compliance. Acho que o risco do Rio também está um pouco carente de bons eventos, de bons seminários. A gente fez 3 seminários no último mês, talvez quase 2 meses aqui no Rio. Então, acho que o grande objetivo é a gente falar de compliance, integrar as diferentes indústrias, empresas que tem aqui, de fato, governos também, para que o Rio ajude o Brasil, mas também o Rio se ajude a sair desse atoleiro de lama que a gente se envolveu nos últimos anos, infelizmente. Acho que a gente tem que falar bastante de compliance do Rio, engajar a sociedade carioca, a sociedade carioca, a gente faz bastante. Eu já tenho visto boas iniciativas na Procuradoria Geral do Estado do Rio, boas iniciativas do governo. A gente tem uma lei própria de 2017, muito pressionado também pelo momento que o Rio viveu e vive até hoje. Eu fiz a conta do dia de 5 governadores vivos, eu acho que só 5, 6, só um foi preso. Só tem medida, que ficou pouco tempo. Então, assim, de fato, a gente vive um momento muito difícil. Então, acho que o grande objetivo é esse, a gente falar de integridade, de ética, aqui na sociedade, cara, tudo isso. Roberta, e você com relação à Corregedoria do Estado de São Paulo? Fala um pouquinho desse trabalho, sobretudo com relação à compliance, ligado à parte da Corregedoria, né? Que eu acho que... Claro. Eu tive uma experiência recente, então, aqui na Prefeitura de São Paulo, né? Eu fiquei no final do ano até o comecinho desse ano. Foram 4 meses auxiliando aí no programa de integridade do município, e isso acabou me dando uma visão muito interessante sobre a integridade pública. Eu acredito que há muita coisa para a gente discutir entre os advogados, porque há um desconhecimento entre nós muito grande da coisa pública, né? Eu tenho insistido aí nas minhas palestras, eu tenho levantado as questões de transparência e controle social, e eu vejo que os profissionais não conhecem esse ferramental. Então, de tudo aqui que nós falamos de compliance para iniciativa privada, o programa de integridade é o compliance para a iniciativa pública, né? Então, vários municípios já estão saindo na frente, estados aí que estão servindo como exemplo. Eu tive a oportunidade esse ano
de visitar Goiás, está fazendo um trabalho incrível lá da controladoria também, do Programa de Integridade Pública. E eu tenho aproveitado para discutir a questão da integridade pública como um sistema coerente e abrangente e que envolve tudo, né? Porque não dá para a gente falar da integridade no setor privado e deixar lá o empresário fazendo o programa de compliance dele, se o setor público não faz a mesma coisa, né? Então, não adianta nada o Estado vir e baixar uma lei que, para licitar, o empresário tem que ter o programa de compliance e eu não tenho programa de integridade. Então, assim, eu não preparo o meu agente que vai lá te dar o alvará, mas eu quero que você prepare os seus funcionários, né? Então, não faz sentido a gente discutir a integridade privada sem falar dos programas de integridade pública. Então, eu tenho convidado bastante todos os colegas a se interessarem mais por essa agenda. Tem iniciativas muito interessantes sendo feitas por vários estados brasileiros, né? E também conhecer mais a questão da transparência pública. Eu fiquei surpresa que eu perguntei numa palestra quem já tinha acessado o portal de transparência do município que vivia e quase ninguém levantou a mão. Então, assim, um público de advogados, que a gente presume que é um público mais instruído que da população normal, né? Então, eu tenho feito esse convite, porque o mecanismo de integridade privado, ele precisa do mecanismo de integridade pública, e a transparência, os portais de transparência são os ferramentais, né, que o próprio empresário poderia usar para ter informações até do seu segmento. Então, isso tudo está lá disponível, né? Então, é muito importante. E aí, aproveitando que, como Renato, né, eu recentemente assumi a vice-presidência do Instituto Brasileiro de Integridade Pública, né? Nós fundamos o Instituto esse ano em Brasília, logo vamos começar a fazer um trabalho de divulgação, como quem já convive comigo sabe, né, voluntariado é sempre muito esforço, porque além de tudo que a gente faz, ainda tem mais uma caixinha para a gente cuidar, mas o objetivo nosso é discutir a integridade pública como algo extremamente abrangente, e aí envolvendo todos os setores, né, tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública e todos os outros setores aí. Deixa eu fazer uma pergunta aos três. Quem tá nos vendo agora, né? Nos vendo, nos ouvindo, e quer começar a entender um pouco mais de compliance, quer começar a, digamos assim, a navegar nessas águas, inclusive estudar e trazer isso para a sua advocacia ou para a sua prática, por onde começar? Começamos seguindo Renato e Roberto. Começa a seguir lá no LinkedIn. Não, porque tem bastante, eu estou vendo que tem muita iniciativa legal para você, tem o próprio voluntariado que o Roberto abraçou agora, tem a BARC, tem diversas iniciativas interessantes que a pessoa pode se inteirar, participar das comunidades, e tá junto. Eu posso ajudar, Daniela. Eu gosto muito de ressaltar o trabalho de entidades que estão funcionando, né? Então, acho que a gente tem que dar a mão à palmatória e parabenizar o que a gente faz de bom. O brasileiro tem muita síndrome de vira-lata e a gente muitas vezes não reconhece aquilo que a gente tem de bom. A nossa Controladoria Geral da União está fazendo um trabalho maravilhoso, acho que não é assim. O nosso ministro Wagner Rosário, ele foi mantido, né? Então, para quem quiser aprender um pouco, e esse material é riquíssimo e gratuito, o site da CGU, ele tem um material muito rico, ele tem uma série de apostilas, então, que ele fala desde o início de um programa de integridade, tanto para o setor público quanto para o setor privado, né? Então, fica aí uma dica de material de leitura. Outro organismo que eu auxilio e faço parte, a Alliance for Integrity, tem um manual que nós ajudamos a desenvolver que chama Guia de Prevenção à Corrupção. Também foram vários especialistas da área, ele está disponível online para ser baixado de forma gratuita, e ele tem aí todo o funcionamento também de um programa de integridade privado, e mais ainda dedicado às pequenas e médias, que é o foco de atuação da Alliance for Integrity. O Instituto de Compliance
Instituto de Compliance do Rio também, que acho que o Renato faz parte, tem materiais também. Então, as pessoas interessadas, elas vão encontrar muita referência de material disponível para que elas possam cada vez mais se capacitar e buscar informações aí. Deixa eu só aproveitar. Eu concordo 100% com o que a Roberta falou, só o complemento também ficaria atento aos seminários. Muitos seminários gratuitos, seminários online, gratuitos, inclusive. Por exemplo, sexta-feira está fazendo seminário que a gente vai chamar desde o Aldir Simão, que é ex-ministro do Planejamento, ex-CGU, chamar procurador regional do Ministério Público Federal aqui do Rio. Tem muitos seminários gratuitos onde você pode exportar essa leitura e essa capacitação que você teve e, de fato, ter uma troca de experiência, que eu acho super rico também. Você lê, capacitou, está começando a entender o que é o compliance, vamos ouvir outras pessoas também. Ouvir outras pessoas, ouvir que as pessoas que já estão atuando há mais tempo, elas podem dizer quais são as dificuldades que elas enfrentaram, como que elas enfrentaram isso. Eu acho que essa troca de experiência em seminários é muito bacana. E você acaba também fazendo amizade. E aí, amizade, você acaba conversando para outros eventos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu conheci um cara no seminário onde eu substituí a Roberta. Olha que coincidência. Então, assim, acabei ficando amigo da Roberta e do Ricardo. E a gente troca bastante experiência. Então, mas isso, por acaso, eu fui falar. Até desculpa, porque a minha fala está bem complicada hoje, porque eu estou com o nariz completamente entupido, bastante gripado. Mas, assim, de fato, participar de seminários é muito importante. Eu acho que você acaba trocando experiências e conversa com a pessoa que está do seu lado sobre alguma coisa que você está ouvindo. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar sobre ética e comunicação tão violenta. Aí eu estava falando sobre uma pesquisa, falando que 97% das mulheres do Brasil já foram, de alguma forma, assediadas sexualmente em ônibus e metrô. 97%, praticamente todo mundo. Então, assim, é assustador. O cara que está do meu lado também concentra 97%. É todo mundo, é assustador. Eu tenho uma filha de 4 anos. Então, assim, a gente ficou assustado de também dali conversando sobre outras coisas. Então, de fato, você acaba fazendo muitas amizades ouvindo pelas experiências. Então, acho que a participação em seminários é uma sugestão que certamente eu daria. Ricardo. Só ressaltar que, como vamos falar de vários institutos, né? Eu estou na diretoria do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, que é o IBDE, que também tem uma função muito importante. O Roberta sabe da função do IBDE também de fazer, de disseminar essa cultura do compliance, né, da integridade, inclusive dentro das empresas. Então, nós estamos fazendo um trabalho hoje na diretoria regional, tanto de Pernambuco e Paraíba, levando, como o Renato falou aí, seminários, cursos, para realmente propagar a questão do compliance também aqui no Nordeste. Nós estamos vendo aí um avanço, né, dentro do Nordeste. Inclusive, o Roberta tem um evento próximo agora, né, em Sergipe. Teve um evento aqui em João Pessoa, está tendo muitos eventos em Recife a respeito do tema. Então, como o Renato falou, aproveitar esses momentos aí para conhecer pessoas, fazer um cross-selling, fazer troca de experiências, para dominar cada vez mais a cultura de compliance. O curioso é que a Roberta também fala uma coisa interessante, e não agora, antes, ela fala assim, nossa, nesses locais parece que todo mundo se encontra, porque parece que você sempre encontra as mesmas pessoas. Então, assim, é uma excelente oportunidade também de conhecer, de se relacionar e estar junto com aquelas pessoas que você está vendo ali, para falar a mesma língua mesmo. Sim. E, Roberta, com relação à parte pública, eu acho que existe uma grande frustração da sociedade com relação à parte pública. Tanto que é o desinteresse, inclusive, eu tenho um contrato de licitação, existe desinteresse da sociedade em participar de audiências públicas. As audiências dão vazias.
Uhum. que também é um objeto de transparência, enfim, que deveria ser do interesse da sociedade, mas a gente percebe que... É porque o público não é meu, né, Daniela? Eu tenho essa falsa noção de que o público é de alguém, não é meu. Então, eu fiz recentemente uma palestra para 2 escolas, né, para jovens entre 15, 16 e 17 anos, e você fica surpresa, porque eles não têm essa conexão mesmo, né, com o público. Então, o imposto é ruim, a política é horrorosa, eu não sei para que serve, mas eu não gosto, né? Eu tenho um professor que me deu aula na FGV e ele tem uma colocação, e eu sempre coloco dessa forma, né? Ele diz assim, que o que eu não gosto, eu odeio. O que eu odeio, eu quero matar. É basicamente assim. Então, as pessoas, eu não gosto, não sei, não conheço, então eu quero matar. E aí você não educa para coisa pública, para o cuidado, para a responsabilidade. Então, quando a gente fala de integridade pública, eu tenho que educar o funcionário, tanto para que ele é responsável dentro da empresa, porque ele é responsável pelo uso, né, das ferramentas que eu dou para ele é responsável pelo uso, né, do interesse da empresa e agindo no melhor interesse da empresa, mas ele é responsável também como cidadão, ele é responsável também, né, pelas atitudes que ele toma, o cidadão, então é sujeito de direitos e deveres, né, então isso é muito importante a gente ressaltar sempre. Dentro do Brasil, Daniela, tivemos um avanço importante que foi a lei dos estatais, né, que é a lei 13.303, que se torna obrigatório o compliance dentro das estatais, então é um avanço. E como a Roberta falou, realmente falta muitos estudos ainda, até na hora dos advogados, em relação à administração pública, né? Colocar o compliance e outros temas também dentro da gestão pública. Hoje, realmente se fala muito do compliance da gestão pública, mas, como a Roberta bem disse, tem que ter muitos estudos ainda. Né? Envolve muita prática, um pouco o plano de você colocar a cultura para a gestão pública não é tão simples assim. Enfim, tem aí um não vai acontecer do dia para a noite, né, Ricardo? Não vai acontecer, até porque no público a coisa demora mais para acontecer. E tem que ser uma coisa assim, deadline final, chega, faz uma lei rápida e coloca lá, e depois a gente vê como é que implementa. Aí as pessoas, como a Roberta falou, bem falou, né? As pessoas não acreditam muito. Elas ficam, isso aí no Brasil, isso não vai colar. Quantas pessoas já falaram isso para mim? Ricardo, compliance na gestão pública, você não sabe como é. Você realmente precisa entender como é lá dentro. Bom, eu sempre estou com esse discurso, realmente não tem mudança, né? Hoje, 1h da tarde, a gente teve uma live sobre a lei de proteção de dados, né? Que assim, se você analisar, ela está bem alinhada com o compliance. Uhum. Extremamente alinhada com o compliance, porque quem tem compliance naturalmente já está obedecendo as regras da lei de proteção de dados. Mas ainda é enfim, né? Ainda é uma questão a ser dirimida no país. Renato, eu vou te pedir para você falar um pouco sobre o guia da Exame, dessas empresas, do ranking das empresas que você está construindo, que você está trabalhando. Eu sei que você falou um pouquinho no início, mas explica mais do que o objetivo desse guia. Bom, como eu falei, a gente tem estudado aqui na empresa já há vários anos sobre compliance, e como a gente é do mercado de comunicação, a gente começou a se perguntar também como que a gente pode tentar ajudar a dar mais efetividade através da comunicação. E a gente também tem uma área de pesquisa aqui, há 10 anos, mais ou menos. E aí a primeira ideia era fazer uma pesquisa sobre, a gente até caminhou de mapa Brasil de compliance. E aí idealmente era uma pesquisa não voluntária, né? Então, independente de inscrição, metodologia específica, obviamente, são pontos que forçar ninguém a participar, mas guardadas as devidas proporções, igual uma pesquisa eleitoral. Você vê tudo as que você tem que falar e você define a metodologia.
Então, a gente vai fazer o Mapa Brasil de Compliance, ainda vamos fazer. E, ao longo desse período, a gente pensou, por que não fazer o ranking? A gente é desse mercado de comunicação, então a gente tem uma proximidade muito grande com a Exame. A Exame faz o ranking das maiores e melhores há 50 anos, 40, 50 anos. Faz há 10 anos o ranking de diversidade, faz, desculpa, 10 anos o ranking de sustentabilidade, mais recentemente fez o ranking de diversidade. A gente começou a conversar com eles no final do ano passado, adoraram a ideia, gostaram bastante, obviamente tinha uma preocupação de qual a metodologia que a gente ia criar também, porque é um ponto sensível, você ranquear uma empresa, eventualmente ela pode estar no meio de uma crise, você, na metodologia que você não identificou isso. Aí, ao longo dessas conversas, surgiu a sugestão também de ter um parceiro técnico. Aí convidamos a Fundação O Cabral. Então, esses são os três empresas que dividiram essa responsabilidade de criar um guia para ranquear as empresas mais efetivas. Esse ranqueamento ele passa por uma primeira etapa, que é o que a gente está, que é a descrição de resposta ao questionamento, e quase o mesmo tamanho do questionário da CGU também, segue quase o mesmo tamanho, assim, a gente olhou bastante questionário da CGU antes. Depois, esse questionário, novamente, foi feito em conjunto com a Fundação do Cabral, o Dalton Seidenberg, que é professor doutor lá na Fundação, teve uma conta nesse questionário. Depois, a gente passa por uma etapa de análise jornalística. Então, a Exame falou muito disso, até porque tem uma experiência grande, tem muita empresa que é boa respondedora de questionário, não necessariamente eles têm um problema efetivo. Então, jornalistas da Exame vão visitar as empresas e, obviamente, os jornalistas vão ter esse treinamento da Fundação O Cabral. E, ao final, esse ranking ele é entregue ao Conselho Curador. A gente identificou também para esse ano o Conselho Curador. E, enfim, ao final dessas três etapas, a pesquisa, a análise jornalística da Exame, esse Conselho Curador, a gente vai entregar o ranking, vai ser apresentado em novembro, um evento grande em novembro, que a gente planeja fazer. E todas as empresas que participarem até o final, responderem a pesquisa, e eventualmente não estiverem ranqueadas, elas têm a garantia do anonimato. Então, a gente não vai falar de todas as empresas que participaram, só das empresas ranqueadas, e todas as empresas vão receber também gratuitamente o relatório, no e-mail cadastrado, para dizer por que ela não estava de acordo com essa metodologia ranqueada entre as empresas aí, que figuraram nessa revista. Acho que rapidamente é isso. Bom, estamos chegando ao final da live. Por enquanto, a gente está em 86 minutos de live, né? A gente subestima o tempo, mas o negócio anda, passa rápido, mas quando a gente está aqui debatendo um assunto bem legal como esse. Eu quero agradecer ao pessoal que está assistindo a gente no Facebook, no YouTube, a vocês especialmente. Eu vou pedir que vocês façam suas palavras finais, profiram, né? Falando difícil, suas palavras finais, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. Quem quer começar? Pode ser eu. Deixar aí o finalzinho para as meninas. Queria agradecer, Daniela, o convite. Achei o formato super legal, né? Uma forma da gente poder levar conhecimento para tanta gente que está longe. O pessoal reclama muito para mim que tudo acontece só em São Paulo, que a gente precisa expandir as discussões aí para fora. Então, esse formato é muito interessante para que a gente possa compartilhar conhecimento aí com quem está longe e não tem oportunidade de estar participando de congressos e de seminários que acontecem nas grandes capitais.
Então, se eu puder deixar um recado, né, para quem quer ir para essa área, estude, não ache que é só porque é a área da moda que é fácil conseguir emprego, tem muita gente me perguntando isso, né? Estude, se dedique, tem muita informação disponível, busca fontes internacionais, que eles já estão trabalhando com compliance há bastante tempo, né? E comece a aplicar no seu dia a dia, comece a analisar aí, você como cidadão, comece a aplicar o compliance na sua vida prática. Aí você já vai ter experiência para o que você vai enfrentar no ambiente corporativo. Comece aí pelos pequenos atos de corrupção. Essa é minha dica de hoje. Obrigada. Muito bom. Pode falar, então? Pode ficar à vontade, Renato. Bom, só agradecer, de fato, também parabenizar o formato, gostei bastante. Agradecer, de fato, a participação de todos aí que estão nessa live assistindo a gente. Agradecer o Ricardo, a Roberta, os profissionais que eu já assisti algumas vezes falarem e que eu admiro bastante. Então, foi uma honra estar aqui com vocês, trazendo na minha cabeça o que eu pensei em trazer, de fato, um pouquinho da nossa experiência prática, o que a gente, de fato, está vivendo, viveu as nossas fases do nosso compliance, a primeira fase, a segunda fase, já no período dessa modernização e, enfim, se puder também deixar uma dica, é uma constante. A Roberta falou muito bem das fases, e certamente quando você chegar naquela última fase que ela falou, começando do plano de passando ali pelo mapeamento de risco, chegando ali no monitoramento do programa, muito provavelmente já vai estar no tempo de você olhar de novo o seu risco. E aí, para ver se os riscos estão diminuídos, porque o negócio muda. Um exemplo muito claro nosso aqui: a gente tinha um negócio verticalizado, passou a ser, desculpa, a gente tinha um negócio horizontal, passou a ser verticalizado. Então, assim, o nosso negócio mudou, a gente precisava olhar de novo. Então, ser de fato uma constante. E capacitação sempre. Eu participo bastante de seminário, ouvindo também, como ouvinte, adoro, porque a gente ouve novas experiências, acho que é super importante. Ricardo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você, Daniela, pelo convite, né, de estar ao lado aí dessas duas feras que volto a falar. Eu aprendi muito hoje, e é uma honra ter visto meus amigos, né, tanto o Renato como o Roberto, que conheci nesse meio do compliance, nesse meio de palestras, e hoje nós temos uma amizade, onde trocamos experiências também. Gostaria de agradecer ao público, né, que esteve presente aí na sala, falando sobre esse tema, e como o Roberto e Renato também falou, Daniela, faça mais, né? Vamos fazer mais esse tipo de eventos aí, em relação a compliance. E eu vou deixar só uma passagem bíblica no final, que tem tudo a ver com o que nós estamos tratando, que está lá em Provérbios capítulo 10, versículo 9, que diz assim: quem anda em integridade, anda em segurança. Então, se você quer andar seguro, anda em integridade, que você não vai ter problema. A própria Bíblia fala sobre isso, né? Salomão, rei Salomão, fala: quem andar em segurança, anda em integridade. Então, é o último recado, e agradecendo a vocês pelo conhecimento. Bom, eu quero agradecer a todos, a vocês por terem aceito o convite. Foi bastante em cima, né? Porque a gente decidiu, sentou, convidamos, mas muito obrigada por vocês terem aceito o convite. Muito obrigada às pessoas que estão aqui com a gente há mais de 90 minutos, assistindo e atenta à questão da live. Eu sei que muita gente assiste depois. Mas, assim, só vocês estarem ao vivo, para a gente é uma honra. Agradeço mais a vocês, a todos, a participação.